Olá meus amigos Jedi e Sith, bem-vindos ao mundo Star Wars. Hoje não vamos falar de um personagem querido. Não, muito pelo contrário. Vamos falar daquele que pode ser muito bem o personagem mais odiado e desprezado da saga. Aquele que já fez muitos dos fãs se perguntarem o que é que esse cara tá acrescentando no filme. Sim, estamos falando dele, Jar Jar Binks. Mas e se todo esse tempo, toda a falta de senso e imprudência do Gungan fosse um disfarce para sua verdadeira identidade, o verdadeiro Lorde Sombrio dos Sith? Essa teoria foi desenvolvida originalmente pelo usuário do Reddit, Lumpawaru, e o link para o artigo dele está na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Sempre que se meteu em algum tipo de confusão, Jar Jar foi capaz de salvar a própria pele das maneiras mais inesperadas e surreais que se pode imaginar, como se tivesse uma reserva ilimitada de sorte do seu lado. E com isso, não conseguia só se safar, mas mudar completamente o rumo dos acontecimentos à sua volta. Mas e se por trás de toda essa suposta sorte existissem técnicas do lado sombrio adquiridas através dos mais árduos treinamentos, técnicas que só um verdadeiro Lord Sith seria capaz de dominar? Sim, não é loucura, de maneira que ele estivesse enganando todos os personagens e nós, os próprios espectadores dos filmes, enquanto trabalhava junto de Palpatine como seu cúmplice para que dominassem a galáxia. O primeiro passo para entender tudo isso é se lembrar de como nós conhecemos Jar Jar. Durante o episódio 1, ele estava simplesmente no local exato de Naboo, onde a Federação do Comércio pousou suas naves. E essas naves foram pousadas no extremo oposto da cidade capital do planeta, que era onde eles pretendiam atacar. Sabemos disso pois os Jedi tiveram de utilizar túneis aquáticos que passavam pelo manto do planeta para chegar ao outro lado e assim enfrentar os inimigos. Mas qual seria a lógica de fazer isso? Por que pousar tão longe? Não seria muito mais fácil pousar perto da cidade ou na própria cidade? A não ser que tenha-se um contato no planeta. Um contato que estava esperando para interceptar os Jedi que já se sabiam que estariam passando por ali. E quando a Federação do Comércio vem com seus tanques, é exatamente o que acontece. Jar Jar aparece no meio da multidão de seres que estava correndo na direção oposta aos mesmos, mas ele não, ele fica parado e se deixa ser salvo por Qui-Gon. Daí ele leva os Jedi para a sua cidade submarina. Mas prestem muita atenção em como ele entra na água. Ele dá um giro acrobático com um mortal de mais ou menos uns 5 metros de altura. Os únicos personagens que fazem isso na saga são Jedi e Sith, mas para não sermos muito rígidos na regra, poderíamos admitir então que era uma habilidade única dos Gungan, a raça do Jar Jar. Só que durante a batalha final, nenhum outro Gungan apresenta habilidade parecida, coisa que seria muito útil quando se quer ganhar uma guerra pela liberdade do seu planeta. O que só revela mais uma face da verdadeira identidade de Binks, que utilizou a força para dar aquele enorme salto. Agora, prestemos atenção nas habilidades de Jar Jar para dissuadir as pessoas e manipulá-las sem ser percebido. Nós estamos muito acostumados em ver os usuários da força usando seus sabres de luz, soltando raios dos dedos ou falando em enigmas, mas existem outros lados da força que foram menos explorados em comparação a esses que eu acabei de falar. Persuasão, por exemplo, os usuários da força costumam levantar suas mãos de alguma maneira quando pretendem usar a força para dissuadir alguém. E basta vermos como Jar Jar fez para convencer o líder Gungan a promovê-lo a general, ou quando fez para convencer Padmé a lhe dar poderes de senador, ou quando fez, essa não é tão grande, mas convencer o Senado inteiro de dar poderes supremos ao chanceler. Sim, agora as coisas começam a fazer mais sentido. Não, ainda não? Então continuemos. Ele não só usa as mãos para manipular os outros, mas a extensão de seus poderes é tão grande que ele consegue fazer com que apenas através da gesticulação de sua boca os outros pronunciem as mais diversas frases, se deixando influenciar como fantoches sem perceber. Basta vermos o que aconteceu com o Capitão Panas e com a própria Padmé novamente. The Queen wishes it.
Queen wishes it. Queen wishes it. Well, I don't approve. Well, I don't approve. Well, I don't approve. O pior é quando nenhum dos personagens, nem nós, estamos percebendo, porque é aí que ele revela o seu verdadeiro eu. Olhem para ele sorrindo, disfarçadamente durante o funeral de Qui-Gon, no final do episódio 1. Lembrando que existia um ator para captar os movimentos principais do personagem, mas todas as expressões faciais do Jar Jar são de animação e foram milimetricamente pensadas na hora da construção das cenas. O que nos traz agora para as habilidades extremamente incomuns do personagem na hora de combates. Nesse momento, como podemos ver, Jar Jar está prestes a cair de um lado desse corredor, o lado do ombro esquerdo de Qui-Gon, e alguns dos droids que acompanham o movimento do Gungan atiram na posição que ele supostamente iria cair. Porém, ele misteriosamente desvia dos tiros e cai do outro lado do corredor, depois do ombro direito de Obi-Wan. Os droids que miravam nele acompanham o movimento, o que mostra novamente que não foi um erro de produção. O que houve? É claro, mais uma acrobacia em que ele utilizou da força. Nessa outra cena, durante a batalha final, ele finge ter prendido o pé num droide para poder acertar muitos outros utilizando de sua exímia habilidade. Tudo o que ele fez em combate parece ser muito desajeitado, mas na verdade suas técnicas são muito similares à técnica de Kung Fu Zui Quan, popularmente conhecida como estilo do punho bêbado ou boxe do bêbado. É um estilo de luta em que o executor confunde seus adversários com seus movimentos supostamente nada planejados e impulsivos, de maneira a aproveitar as brechas que os mesmos dariam ao ficar desorientados. Essa técnica já foi representada por Jack Chan em alguns filmes e também pelo Mestre Kami de Dragon Ball. Agora, falemos do título do primeiro filme em que Jar Jar aparece, A Ameaça Fantasma. No primeiro momento, se pensaria que essa ameaça seria algo oculto, desconhecido, consequentemente fantasmagórico. Essa ameaça seria um Sith, mas Darth Maul não está oculto no filme, é pelo contrário o vilão principal. Palpatine, talvez, seria então essa ameaça, mas estava na cara o tempo todo que ele não era flor que se cheirasse. E se, na verdade, o personagem que foi feito para ser o alívio cômico fosse a verdadeira ameaça fantasma por trás de tudo? Prestem atenção, existem muitos paralelos entre a trilogia clássica e a trilogia prequela. Basta tomar, por exemplo, os garotos que começam no deserto e tomam rumos distintos. Luke para a luz e Anakin para o lado sombrio. Ou a trajetória de Obi-Wan, que começa tendo o mentor morto por um Sith e no final de sua vida ele é o mentor que é morto por um Sith. Agora pensemos, existe algum personagem que nos engana fingindo-se de bobo quando na verdade é um dos mais poderosos? Sim! Mestre Yoda! Ninguém dava nada por ele e no final das contas era um grande mestre Jedi, dominador do lado luminoso da força. Nas prequelas, quem supostamente faria o paralelo a Yoda seria Jar Jar. Ninguém dava nada por ele e no final seria o grande e poderoso Lord Sith por trás de tudo. No episódio 1, ele seria amado, para depois, no episódio 2, o Ataque dos Clones, ser revelado como a verdadeira ameaça e chocar a todos. Mas não foi assim que aconteceu. Após o episódio 1, ele foi odiado por muitos, portanto não faria sentido colocá-lo como um plot twist que surpreenderia a todos, pois não teria a mesma força se ele tivesse sido amado. Teríamos então o confronto entre Mestre Yoda e Jar Jar, essas duas faces que teriam nos enganado nos episódios 5 e 1. Mas como tudo foi por água abaixo, criaram o Conde Dooku para substituí-lo. Se ainda não bastou, basta compararmos os olhos de Jar Jar com os dos demais Sith. A cor é a mesma, amarelo. Bom, essa é a teoria. A verdade foi revelada e acredite nela quem quiser. E você, acredita nessa verdade ou não passa de uma teoria sem pé nem cabeça? Nos conte nos comentários. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ah, e sempre se lembrem, a força estará com vocês.
sempre.